três. Sério, faz. 3 e... Feliz Dia das Crianças! Então, a gente vai falar de alguns desenhos que a gente assistia na época que a gente era criança. Quem nasceu assim dos anos 90 pra cá vai lembrar do que a gente tá falando. Principalmente a galera que morou no Amazonas, ali em Manaus, nas regiões ali, vai lembrar do que a gente tá falando. E na época que eu era criança, eu lembro que a gente não tinha condições de ter TV a cabo. Eu acho que a maioria das pessoas não tinham, né? Acho que quase não era popular naquela época, né? TV a cabo. Então, assim, eram poucas pessoas que tinham e a gente era muito ligado na TV aberta, no que tinha na TV aberta. E aí, o que rolava na TV aberta? Era na Globo a TV Globinho, no SBT Bom Dia e Companhia. E no sábado, o Sábado Animado. Isso. Aí tinha o Band Kids e tinha o da Rede TV, que eu não lembro mais o nome. Kids. TV Kids, eu acho que era TV Kids. Que passava um monte de desenho legal. Né? E era legal mesmo, porque não era tipo aqueles desenhos... E tinha o da TV Cultura também, né? TV Cultura. Então, e a gente vai citar aqui alguns desenhos da época, né, que anos 90, anos 2000, até 2005, 2006 ali, que a gente assistia. E a gente vai começar com um desenho muito legal. 1, 2, 3 e já. Então vamos começar falando da TV Globinho, né? Quem que não lembra, na hora de lá, tomando café da manhã, assistindo os desenhos da TV Globinho, eu me amarrava. Tu também, né? Tu fala aí toda hora. Mas enfim, e um dos desenhos que marcaram a nossa infância, a nossa vida, que até hoje a gente fala e cai lá, a gente assiste algum episódio, é das Três Espiãs Demais. Valeu aí dando atenção pra mim. Das Três Espiãs Demais, que eram 3 garotas, né? A Sam, Clover e Alex. Elas eram estudantes do ginásio e secretamente eram espiãs. E elas trabalhavam para a agência UP, que era liderada pelo Jerry. E elas sempre eram designadas para várias missões, né? Então era uma coisa bem legal, elas viviam altas aventuras, faziam altas peripécias, então era uma coisa muito divertida e marcou muito a nossa infância. É verdade, eu gostava desse desenho. Apesar de ser um desenho assim, voltado mais para as crianças menininhas e tal, eu gostava. Estamos prontos pra qualquer missão enfrentar e vamos encarar, mas toda vez que entramos no shopping queremos comprar. E o desenho da vez é Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, que todo mundo pensava lá que eles estavam em um mundo perdido, sei que meu amigo, tem um lado sombrio dessa história. Não sei nem se posso falar porque é Dia das Crianças, mas eu vou falar pra vocês, eles estavam mortos. Eles morreram e eles estavam ali tentando sair de uma espécie de submundo ali, né, tentando... Porque eles entraram no brinquedo da Caverna do Dragão, né? Então lá eles já foram parar em outro mundo. Então ninguém sabia como é que eles foram parar ali, o que aconteceu de verdade. Então lá nesse mundo eles conheceram o pequenininho lá, que era o... José Melo? O José... Ei, não fala não. Eu vou falar. Pode não. Eu vou falar assim, né? Não pode não. Que era o pequenininho lá como o mestre dos magos, que eram os mestres dos magos, e ele sempre tava dando dicas de como eles tinham que se salvar das coisas e tudo mais. E tinha um vingador, né, que queria matar os outros lá. Então eram várias coisas que eles passavam assim pra querer voltar pro mundo real. Então o final, na verdade, nunca passou na televisão, o final da Caverna do Dragão. Nunca foi produzido, na verdade. São hipóteses, são coisas assim que eles deduzem, Eles né? achavam muito pesado pra colocar pras crianças, que realmente é, né, amigo? Tá todo mundo morto, tá passando pra criança um negócio desse. Mas era uma coisa legal, né? É legal, Briga todo ali. mundo morto, briga, é super legal pra criança isso. Veja o brinquedo Caverna do Dragão! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando. O que está acontecendo? Onde estamos? O próximo desenho que a gente vai falar é o do Digimon. Quem não lembra daquela abertura lá? O Digimon, Digitai, Digimon, são campeões. Tinha o Digimon, que eram... Eu não lembro muito bem da história, mas eram uns garotos que tinham uns bichinhos do lado, que eles digi-evoluíam
E era uma loucura porque na época também lançava os tazos, lançava as cartinhas e todo mundo queria ter na escola. Foi a maior febre a coisa do Digimon. Eu sou do Clube do Bolinha. E eu da Luluzinha. Luluzinha. Numa distribuição Spot Filmes. E quem não vai lembrar daquele bichinho tão bonitinho que era o Hamtaro? Quem nunca sonhou em ter um hamster e falar com ele, né? Eu. Tu nunca sonhou com ele? Não, eu só gostava do desenho. Mas eu nunca quis um bichinho daquele assim. Mas era fofinho o desenho, né? Então, ele era um bichinho lá que falava com os outros bichinhos. A dona dele era a Laura, então ele sempre queria fazer coisas assim pra agradar a Laura. Às vezes quando ela tava triste, ele fazia alguma coisa assim pra deixar ela feliz. E às vezes se metia em altas aventuras. Hamtaro, vem aí! Hamtaro! Estamos juntos, conseguimos! Sou seu fã! Somos loucos por sementes! Seu Ham! Vamos ajudar a amiga Laura! Hamtaro! É o nosso prazer! Quem não lembra do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! A época das cartinhas, que todo mundo tinha aquele bolo de cartas que era chamado deck e todo mundo jogava. E tinha o dragão do branco dos olhos azuis, que minha mãe achava que era do demônio. Né? A vez que... Como é que eles falavam? Eu invoco o dragão! É. Aí minha mãe ouviu aquilo e... Pablo, o que é isso? Aí eu tive que tirar e nunca mais assisti Yu-Gi-Oh! Quem não lembra disso? Yu-Gi-Oh! Sua vez! Quem não lembra do Jack Chan? Eu lembro até o horário que ele começava, 11 horas da manhã, a assistir ao Jack Chan, ele buscando os talismãs lá pra fazer umas magia muito louca, muito bacana o Jack Chan. As Aventuras de Jack Chan. Comigo para tudo que agora é o desenho da minha vida, Dragon Ball. Desenho que marcou a minha infância. Foi o melhor desenho que tinha. Vou até levantar aqui pra falar. Nossa, levantou? Quem tiver perguntas aí sobre Dragon Ball pode deixar nos comentários que eu respondo, tá? Bom, Dragon Ball era um desenho que envolvia um rapaz chamado Goku. Não vou... Ai, tá, vai. Vai, amor, vai. Quem não lembra do Dragon Ball? Dragon Ball marcou. Quem não lembra do Dragon Ball? Dragon Ball marcou minha infância, marcou a infância de muita gente. Né? Passou na Band Kids e passou na TV Globinho. Né? Eu lembro da época que o pessoal ia pra escola, a gente estudava de manhã, eu tinha que voltar correndo pra casa pra pegar o horário do Dragon Ball pra não perder. Eu, graças a Deus, estudava tarde, então tava ali só no Nescau tomando e assistindo o meu Dragon Ballzinho. E quem não lembra também do dia 11 de setembro de 2001, quando o Goku tava se transformando no Super Saiyajin 3 e de repente... Depois. E esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2. Você vai ver agora pela primeira vez por um outro ângulo o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center, vista do East River. Bom, falamos da TV Globinho, então agora vamos falar da Record. A Record não tinha um programa específico assim de desenho, né? Eu Um não nome assistia específico. muito. Mas ele, não que eu lembre também, mas ele passava um desenho que até hoje eu acho que passa, que todo mundo lembra, que com certeza acho que todo mundo assistiu. Eu não assistia muito porque eu não gostava. Mas é o Pica-Pau. Pica-Pau. Ele era o melhor. Era um cara. Eu acho que é um desenho assim que foge muito daquele padrão, né, que tinha, assim, de ser certinho e tal. Aquele. Rapaz, aquele menino, aquele passarinho, pelo amor de Deus.
é o Capetinha, né? Também tinha os desenhos da Rede TV. O que eu assistia, assim, mas não era frequente, eu lembro que eu às vezes via, às vezes não, era um de um garoto que ele era o Astro Boy, mas eu não lembro nem como é que era o desenho também, porque ele não me marcou muito. Mas assim, me marcou porque tinha dias que eu assistia no fim de tarde, que era um horário estratégico da Rede TV que eles colocavam no finzinho da tarde aí pra gente de Manaus, né? Astro Boy. Então, como nós falamos de alguns desenhos que marcaram a nossa vida, vamos falar um pouco de alguns programas infantis também que foram muito legais, que a gente assistia muito e que hoje, infelizmente, não tem muito na TV, não é... As crianças, se você chegar com uma criança e perguntar sobre esse programa, com certeza não vão saber. Tudo culpa da Fátima, né? Então, vamos lá. Começar pela Globo, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem não lembra lá da Emília, Narizinho, Pedrinho. Mas é claro que tiveram várias versões, né, dessa série. E a nossa, que foi na nossa infância, é aquela que Isabelle Drummond fez, né? É. Que é a Emília, que marcou bastante nossa vida, nossas manhãs, que eu lembro muito, que era sempre, se eu não me engano, era sempre no final da TV Globinho que passava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. É, eu lembro né? que teve uma época que era depois e depois tinha uma época que era antes. Que era antes, É. isso mesmo. Então era muito show, eu lembro que eu tinha que acordar cedo, às vezes era 7, 8 horas, né, que passavam. E como eu estudava tarde, eu tinha que acordar cedo pra poder assistir, então era muito legal. Muito legal. Ladrão! Seu ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrãozinho! Quem não lembra aí do Chaves? Chaves, melhor seriado que teve todo o tempo, toda a época, até hoje passa no SBT, só não sei o horário, mas passa lá no SBT. Passa o dia todo no SBT. Cara, é muito, dá vontade de chorar. É muito marcante, Chaves era muito top, para de olhar assim, mas é muito top. Tu pode assistir trilhares de vezes, mas tu sempre vai achar graça. Não é É verdade. muito bom mesmo. Muito legal. E até legal porque não tem palavrão, não tem nada dessas coisas que as pessoas hoje apelam, né? Por ter humor, né? É. Muito Nessa legal. parte era muito bom. Mas existem algumas teorias, né, sobre lá a turma do Chaves, mas isso aí a gente deixa pra... Essa aí é pra quem... Né? É, deixa É, pra deixa lá. pra Mas lá. vamos curtir o Chaves porque ele é muito bom. Pra TV, aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. Uma historinha bem gostosa de se ver. Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos olhando pra TV. Não contava Não com a minha astúcia. Quem é que não lembra dessa frase aí, marcante? Eita, que é isso? O Chapolin... Era depois do Chaves pra mim veio o Chapolin, né? Chapolin, pra quem não sabe, eu vou até desvendar um mistério pra vocês aí, pra vocês que achavam. Minha cara Né? de surpresa. Isso, faz cara de surpresa. Gente, o Chaves é o mesmo ator que faz o Chapolin, pra quem não sabe. Tu sabia disso? Eu não sabia disso, gente. Então fica a dica aí pra vocês podem perceber que é a mesma pessoa que faz o Chaves faz o Chapolin. Cara, que descoberta, hein? É. Poxa, merece o prêmio. Não contavam com minha astúcia. E já. E outra série que marcou também nossa vida, nossa geração, era uma que passava na TV Cultura, o canal 2, que era o Castelo Rá-Tim-Bum. Dum, dum, dum. Castelo Rá-Tim-Bum. Dum, dum, dum. Castelo Rá-Tim-Bum. Pois é, lá era o castelo do Nino, né? Era do Nino?
Eu acho que era eu não lembro direito, porque eu lembro Não, que eu tinha um pouquinho do... de medo do Personal Conselho. Não, era da família do Nino, até que ele tinha um tio, era um avô, e eles moravam no castelo. Aí tinha os amiguinhos dele lá, que eu não recordo o nome agora, mas eram 2 meninos e uma menina. E toda tarde, toda vez eles iam pra lá, e aí sempre tinha algumas brincadeiras Altas que eles peripécias. faziam, altas aventuras, peripécias e tudo mais. E lá também nós tinha o professor, né, o... Ah, era o... Eu tinha medo dele. Esqueci o nome dele. Tá, mas lá era uma coisa muito assim... Era bom, mas tinha Mas muitas tinha medo. coisas que davam certo Você medo. tinha medo também, assim. que eu sei. Tinha uns Ele tinha medo do professor, né, que era o Marcelo Tati. Um monte de Deus, que professor é aquele, meu amigo? Ele não era professor, acho que era um inventor, alguma Sei coisa assim, lá. não lembro direito. Mas eu tinha medo de uns passarinhos que tinham lá. Passarinho. Ai, eu me cagava de medo, eu tinha muito medo desse passarinho. É uma coisa besta, não sei. Mas eu tinha medo desses passarinhos. Uhum. Ela é passarinho. Ah, e tinha o Etevaldo também. Ah, verdade, o Eteval. Tinha serpente, né, que tinha uma árvore no meio do castelo, né, e a serpente ficava lá na árvore o tempo todo. Tinha um rato também, e tinha várias coisas muito legais. E que, poxa, se as crianças pudessem assistir, seriam... Acho que elas iam achar chato, na verdade, né? As crianças de hoje, meu amigo, gostam de dar sarrada no ar, não tem... Não vou falar isso não, vai. E quem não lembra da família Dinossauro? A família Dinossauro. Aquele bicho era estranho, né? Eu Parece achava uns amigos nossos hoje, assim, que tu olha pra cara, aí tu não acha tão estranho, né? Tipo, tem um amigo meu que parece muito, mas não vou falar o nome dele aqui, que ele se chama... Ué, por que não? Fala aí! Hã? Fala aí! Eu não vou falar que o nome dele é Joab, meu amigo, mas parece com ele. Aí ele parece o nosso amigo Baby, né? E é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo especial do Dia das Crianças. Está dividido em 2 partes. Essa aqui é a primeira. A gente falou dos desenhos e alguns seriados que a gente assistia quando era criança na TV aberta, tá? Que a maioria da época usava, né? Quase ninguém tinha TV fechada, tá bom? Então a gente está se baseando na região norte, né? Na região sul, na região leste, oeste. É na região norte, que é a nossa região da época lá que a gente assistia, beleza? Então é isso aí. Espera a segunda parte que tá chegando, hein? Aquele abraço. Valeu!